Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael. Este é o vídeo de número 2 do canal Retornando das Escrituras, referente ao estudo do livro de Isaías. Nós tivemos que fazer aqui uma adequação na numeração, irmãos, para facilitar, né, as pessoas que vão consultar o site, né, que vão consultar o canal. Então, os irmãos vão perceber que no primeiro vídeo nós falamos, vídeo de número 39. Mas na descrição do vídeo tá tudo correto, ou seja, não vai trazer nenhum prejuízo para o entendimento dos irmãos, né? O conteúdo ele não está prejudicado. Somente nós fizemos uma pequena adequação na numeração, né, para poder facilitar o entendimento dos irmãos. Amém, irmãos? Então esse vídeo aqui é o vídeo número 2 do estudo do livro de Isaías. Amém? Então nós vamos dar continuidade, né, àquela primeira parte do vídeo, né? Dando continuidade ao capítulo 1, né, do livro de Isaías. Então, peço aos irmãos que se preparem, né, para nós podermos estudar a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vimos que no capítulo 1, na primeira parte, né, nós vimos que Deus ele traz uma série de aponta, né, uma série de coisas, né, que Israel estava praticando, né, uma série de iniquidades que Israel estava praticando. E a partir agora do versículo 16, né, o Senhor agora começa a trazer a solução, né, para aquela situação de Israel. Então nós vamos ver aqui a partir do 16, então, o que Deus, né, vai trazer para o povo, para que o povo possa se consertar. Então vamos ler aqui a partir do capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Então você percebe que Deus aqui começa, né, a mostrar a solução daquela situação, né? Isaías começa a partir daqui a apontar a saída para o povo de Judá, chamando o povo de Judá para o arrependimento e para que eles fossem realmente recuperados, né? Porque a ideia do Senhor era o quê? Que eles não pudessem mais lesar ninguém, né? Nem sequer que houvesse derramamento de sangue, né? Como havia no reino de Judá. Para isso, eles teriam que voltar a praticar o que estava dito lá na lei, né? Com relação à justiça social, né? Ou seja, teria que haver uma mudança nas pessoas, nos juízes, nos tribunais, né? Ou seja, a opressão ela teria que ser eliminada, né, do meio deles. E nós vemos também, né, que os pobres, eles não seriam mais explorados pelos ricos, como acontecia, né? E as propriedades, elas deveriam ser devolvidas aos órfãos e às viúvas. Os homens ímpios, eles teriam que ser punidos, né? Então, era essa a solução que Deus estava trazendo para o povo, né? Ou seja, a partir desse momento aqui, o mal teria que cessar, né? O mal que era praticado pelo povo de Israel teria que cessar. E o que é o cessar? O que vai fazer o mal cessar, né? Porque lá no final do versículo, Isaías fala assim: cessai de fazer o mal, né? Então, o que é cessar de fazer o mal? Aí a resposta está no versículo 17, que diz assim: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Então aqui mostra, né, bem claro a corrupção do sistema legal de Israel, né? Mostra bem claro a questão da injustiça social. E aí a gente percebe, né, que enquanto as pessoas estão adorando a Deus, né, tem pessoas que estão morrendo, né? Tem pessoas sendo oprimidas. E Deus está pedindo ao povo para cuidar dos mais fracos, né? Deus está pedindo ao povo para que reverta a situação deles, né? E Deus está dizendo o seguinte: ó, enquanto vocês não fizerem isso, enquanto vocês não refizerem, não refazerem essa situação, né, eu não vou ouvir a oração de vocês. Então, isso é que Deus está querendo dizer. Aí o versículo 18, né? Versículo 18 continua.
Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então aqui está mostrando, né, a reação favorável de Deus, né, caso eles decidam realmente mudar de atitude. E o Senhor fala, né, vinde, pois, e arrazoemos, né? Ou seja, aqui é como se Deus tivesse deixado de lado as suas ameaças e estivesse convidando os homens a raciocinar com ele. Ele está falando, ó, vinde, pois, e arrazoemos, né? Então Deus está convidando o seu povo para poder discutir o caso com ele. Deus está querendo discutir junto com eles é, a situação em que eles se encontram. E a única solução para a rebelião do homem, né, é a oferta do perdão de Deus. Né? Isso que Deus está querendo mostrar para eles. A única solução para a rebelião, né, que vocês têm praticado é a oferta do perdão de Deus. Né? Ou seja, como se Deus estivesse dizendo, né, vamos resolver isso no tribunal. Né? Só que neste caso, ao invés do juiz condenar, né, o juiz ele vai oferecer perdão. Né? Ou seja, Deus ele está disposto a perdoar os pecados do povo. Né? Está mostrando o amor dele, né? Que ao invés de julgar, né, Deus prefere dialogar com os homens sobre os pecados que eles estavam cometendo. Esse texto, então, irmãos, ele foi escrito em um tempo, né? Ele foi escrito no tempo da lei, né? No tempo que ainda não existiu o conhecimento pleno, né, do Redentor. Mas a gente percebe que mesmo assim, né, a graça de Deus, ela era operante, né, e maravilhosa naquele tempo. E muitas pessoas acham que a graça de Deus, né, é só para o nosso tempo, né? Mas a graça de Deus ela já operava lá no Antigo Testamento. E aqui é um exemplo bem claro, né, da manifestação da graça de Deus sobre aquele povo, né? Então, se nesse tempo aqui da lei, né, o Senhor concedia a sua maravilhosa graça, né, quanto mais nos dias de hoje, né, o Senhor vai nos livrar do domínio da morte e do pecado. Né? Então, hoje, né, hoje menos desculpa ainda nós temos para poder permanecer no pecado, né? Porque a graça de Deus hoje ela é muito mais envolvente, ela atua com muito mais poder do que, né, do que antigamente, né? Por quê? Porque Cristo, né, morreu e ressuscitou. Então a gente percebe aqui, né, o versículo fala aqui da questão da escarlata, né? A cor do pecado, ela retrata o que é as mãos do povo. Né? Nós vimos na primeira parte, né, que as mãos do povo estavam aqui, cheias de sangue. Né? Então a escarlata e o carmesim, né, são termos sinônimos que significam o quê? Vermelho. Né? A escarlata, ela tinha cor vermelha, né? Porque essa escarlata era usada o quê? Para atingir os tecidos. Então, assim como a tinta ela penetra no tecido, né? O pecado já estava o quê? Atingindo toda a alma do homem. Né? E a gente sabe que quanto mais a tinta ela penetra no tecido, mais difícil é de tirar aquela tinta. Ou seja, o pecado já estava penetrando na alma do homem de uma forma muito profunda. Né? Era algo que não era fácil de sair. Né? Em contrapartida, o Senhor fala da neve. Né? A neve ela é algo totalmente branco. Né? A neve, né, iria penetrar no tecido vermelho, né? E aí o tecido ele se tornaria o quê? Branco como a lã. E essa lã, ela vai proporcionar uma nova veste para aquele que tiver o pecado perdoado, né? Então isso é o que o Senhor está querendo, né, falar conosco nessa passagem. É um processo difícil, sem dúvida, né? É um processo difícil tirar a mancha vermelha de uma roupa, é difícil. É um processo difícil arrancar o pecado do homem, né? Tirar essa coloração vermelha que está dentro do homem, esse pecado está dentro do homem, sim. Mas somente através de um processo drástico, né, é que é possível a retirada desse pecado. E esse processo drástico, né, ele ocorreu de que maneira? Através do sacrifício de Cristo. Então, o sacrifício de Cristo nos proporcionou que a retirada desse pecado, né? A retirada dessa coloração vermelha, né, que é difícil de tirar do tecido.
a retirada desse pecado, né, que está entranhado, né, na vida do ser humano. Ela foi arrancada, né, através do sacrifício de Cristo. Por isso que lá em Apocalipse 3, versículos 4 e 5 diz assim: Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestes brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então veja bem que aqui o Senhor está dizendo que é o vencedor, né? Será dado a ele o quê? Vestiduras brancas, né? Ou seja, vestiduras brancas mostram que o pecado foi totalmente perdoado, né? Então essa vestidura branca vai ser dada para o vencedor, né? No versículo 19, né, do capítulo 1 de Isaías, diz assim: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então o Senhor está dizendo para ele o seguinte: ó, se vocês quiserem, né, se vocês quiserem, será aceito. Ou seja, se vocês quiserem e obedecerem, vocês comerão o melhor dessa terra. Vocês comerão o bem dessa terra. Ou seja, Judá, né, ela iria o quê? Desfrutar das coisas boas da terra, né? Porque era uma terra o quê? Que emana leite e mel. Então, da mesma forma que eles estavam, que tinha sido dado uma promessa para eles de uma terra que emana leite e mel, da mesma forma está sendo dado para nós o quê? Um novo céu e uma nova terra, né? Onde nós estaremos ali junto com Cristo, né? A nossa herança, né? Nós vamos tomar posse da nossa herança a partir do momento que nós estivermos lá com Cristo, né? Agora, se quiserdes e me ouvirdes, né, comereis o melhor desta terra. Então é necessário que uma postura nossa, né, no sentido de nós recebermos essa herança, no sentido de nós comermos o melhor desta terra. Versículo 20. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Então percebe aqui uma reação de Deus, né, caso o povo não obedeça o que Deus falou, né? Ó, porém, se vocês recusarem, forem rebeldes, aí o juízo de Deus seguirá, né? Porque Deus não quer que o juízo seja derramado sobre eles, né? Mas se vocês recusarem, né? Deus está oferecendo uma saída, Deus está oferecendo um escape, mas se eles recusarem, não tem como eles escaparem do juízo de Deus. Versículo 21. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava retidão, mas agora homicidas. Então a gente percebe aqui mais um juízo de Deus contra Jerusalém, né? Deus vai começar a mostrar, irmãos, como Jerusalém chegou nesse estado ruim, né, que ela está aqui, né? Como Jerusalém chegou nesse estado de ser chamado de prostituta, né? Porque aqui Deus comparou o seu povo como uma prostituta, né? Deus comparou o seu povo como homicidas. Ou seja, ele está falando daqueles que em Jerusalém eram infiéis, né? Infiéis, eram idólatras, né? Nós sabemos que após ter sido fundada por Davi, né, a cidade de Jerusalém, né, na época de Davi, a cidade de Jerusalém era fiel. Mas com o passar do tempo, a cidade ela foi se perdendo, ela foi se corrompendo. O versículo 22 diz: A tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água. Então a prata, ela é um metal nobre, né? Mas essa prata ela pode se tornar impura através da corrupção, né? A escória, o que é a escória? A escória é um resíduo que só serve para jogar fora, né? Então Judá, né, ela seria julgada fora mediante o cativeiro babilônico. Então essa escória aqui está falando do cativeiro babilônico, onde Judá seria jogada fora. E os povos antigos, eles misturavam o vinho com a água, né? Mas o Senhor está falando aqui de uma mistura grande de água. E essa mistura grande de água, ela o que? Anulava o vinho, né? Então não era mais vinho, mas uma água enjoativa, né?
Então, isso que o Senhor está querendo mostrar aqui. Então, assim como a escória e a água adulteram a prata e o vinho, respectivamente, né? Judá, que deixou de ser uma esposa fiel para ser uma mulher prostituta, né? Conforme vimos aqui no versículo anterior, né? E o versículo 23 continua: Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Teus príncipes, né? Está falando daqueles sacerdotes, né? Dos sacerdotes que estão acima dos demais, né? Daqueles sacerdotes que tinham autoridade sobre o povo, né? E nós vemos aqui que o povo ele foi acusado de roubo, né? De roubo, de suborno, de exploração dos mais fracos, né? E a prática, irmão, a prática do suborno é algo fortemente condenado pela lei do Senhor, né? Porque aqui eles estão promovendo que é a injustiça, né? E nós vemos aqui a preocupação de Deus, irmãos, com os mais vulneráveis, né? Então a gente percebe que quando a gente lê os profetas, né, e a própria Torá, a gente percebe uma preocupação muito grande de Deus com os vulneráveis, com órfãos, com viúvas, né? E Deus não mudou o seu pensamento, né? Deus continuou com essa mesma preocupação com relação às pessoas mais vulneráveis. Versículo 24. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel: tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Então, Judá havia violado a lei de Deus a tal ponto, né, que se tornou o quê? Inimiga de Deus. Adversário, quando o versículo fala aqui de adversário e inimigo, está se referindo a Jerusalém, né? Ou seja, seria tratada da mesma forma que os povos pagãos eles eram tratados, né? Aí o versículo 25 diz: Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como a potassa das tuas escórias, e tirarei de ti todo o metal impuro. Né? Ou seja, Deus está dizendo, né? Voltarei contra ti a minha mão, né? Está falando o quê? De um juízo sobre Jerusalém. Para que a prata ela fosse pura, né? Não se tornasse uma escória, ela teria que ser o quê? Refinada. Esse processo de refino, né? Além da temperatura alta, ela se fazia mediante o quê? A aplicação da potássia, né? Então, irmãos, a gente sabe que foi a mão de Deus que tirou Israel do Egito, né? Agora, essa mesma mão, ela será contra o povo para exercer o juízo de Deus, né? Então, a gente percebe o quê? Que Deus ele quer restaurar Jerusalém. Mas para restaurar Jerusalém, ele primeiro terá que destruir Jerusalém para poder restaurá-la. O versículo 26. Restituir-te-ei os teus juízes, como eram antigamente, os teus conselheiros, como no princípio. Depois te chamarão a cidade de justiça, cidade fiel. Então o Senhor está falando aqui da reintegração dos juízes e conselheiros, como era no princípio, né? Então é um processo de reforma que vai começar com todos os que estão investidos da autoridade, né? Se Deus está fazendo aqui um processo onde todos, né, terão que ser terá que haver uma mudança em todos eles, né? Todas as pessoas que estão investidas de autoridade terão que haver mudanças neles, né? Então a gente sabe que depois de tudo isso daqui, né, depois de tudo isso aqui feito, né, a gente vai ver que mais tarde Cristo lhe trará a purificação, né, propriamente dita, né? E o objetivo aqui, irmãos, é tornar Jerusalém, né, uma cidade de justiça, na qual o Senhor será adorado para sempre. E nós sabemos que Jerusalém será a capital do reino milenar, né? Então, tudo isso aqui que está acontecendo, né, é uma preparação para que Jerusalém, né, que será a capital do mundo, seja um ambiente onde o Senhor será adorado para sempre. Então, tudo isso está acontecendo por quê? Porque Judá recebeu a influência de Jeroboão, né? Jeroboão, que era o rei do norte, né?
O pecado de Jeroboão foi a causa do reino de Judá, de Israel ter caído, né? Por que o reino de Israel caiu? Por causa do pecado de Jeroboão, né? E esse pecado de Jeroboão estava o quê? Influenciando, né, o reino de Judá. No versículo 27 diz: Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Então, é uma continuação aqui do versículo anterior, né? Então, Sião será a capital eterna da terra, né? Jerusalém será a capital eterna da terra. Então, está falando aqui daqueles que se arrependeram, né? Está dizendo aqui que eles serão redimidos, né? Aqueles do cativeiro babilônico serão redimidos. E a palavra remida aqui, né? Quando a gente vai no hebraico, a palavra remida ou redimida, né? Quando a gente vai no hebraico, ela significa o quê? Resgatada, né? Significa uma pessoa liberta da posse de outra por meio de pagamento. Então, quando que irá se cumprir isso aqui, né? Essa verdade será cumprida aqui em Cristo, né? Que é aquele que vai fazer o pagamento por nós, né? Porque fala aqui da libertação de uma pessoa, né? Por meio de um pagamento. E quem vai fazer esse pagamento vai ser o próprio Cristo, né? Versículo 28. Versículo 28 diz assim: Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Então a gente sabe que pecador, né, é aquele que vive na prática do pecado, é aquele que está sob o domínio do pecado. Por isso que nós não somos pecadores, né? Porque pecador é aquele que vive na prática do pecado, aquele que vive sob o domínio do pecado. A palavra de Deus diz que justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, nós somos o quê? Pessoas já justificadas, né? Cometemos pecados, sim, né? Mas nós não estamos mais sob o domínio do pecado. Por quê? Porque nós já fomos justificados. Então o Senhor está dizendo aqui, né, que o transgressor, né, ele fala do pecador e do transgressor, né? O transgressor é também um pecador, mas é aquela pessoa que se envolve em revoltas, que se envolve em rebeliões, né? Então o Senhor está dizendo que esses perecerão, né? Ó, como é que diz o versículo? Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, né? E os que deixarem o Senhor perecerão, né? Versículo 29. Porque, porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Então a gente sabe que o povo ele foi acusado de adoração aos deuses pagãos, né? E os idólatras, então, eles ficarão envergonhados, por quê? Porque os carvalhos e os jardins não conseguirão salvá-los do juízo. Porque a confiança deles, né, como nós vemos lá na primeira parte, estavam o quê? Depositada nos carvalhos e nos jardins, né? Mas os carvalhos e os jardins não conseguirão salvá-los do juízo, né? Os carvalhos e os jardins eram lugares onde eles praticavam os ritos pagãos, né? São os altos, né, mencionados lá na Bíblia, né? Por exemplo, 1 Reis 14, 23, Juízes 3, versículo 7, menciona essa questão dos altos, né? Baal, né, o deus Baal, era o deus favorito que era adorado nesse ambiente, que era adorado nos altos, né? Por isso que o povo abandonava o templo, né, de Jerusalém, onde o Senhor era adorado, para poder o quê? Adorar a Baal, né, nesses altos, né, nos carvalhos e nos jardins, né? Então, nesses altos havia o quê? Postes ídolos, né, que eles deveriam derrubar, né? Então, o Senhor está dizendo, ó, vocês têm que derrubar esses postes ídolos, né? Caso contrário, esse povo seria destruído. Então, os pecadores de Judá, eles vão perceber que eles estavam errados, né? E que eles foram castigados, né? E por causa desse castigo, eles ficarão envergonhados daquilo que eles fizeram durante muito tempo. Então, quando vier o castigo sobre o povo de Judá, eles vão perceber o quanto que eles estavam errados, né? O quanto que eles desagradaram ao Senhor, né?
Aí, versículo 30 diz assim: porque sereis como o carvalho, cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. Então, o carvalho aqui, irmãos, representa tanto a árvore consagrada, né, quanto a todo rei forte de Israel, né? Todos aqueles que tinham se envolvido com os carvalhos, né? Eles terminariam o quê? Como folhas mortas, como folhas murchas, né? E terminariam o quê? Como floresta ou jardim sem água, ou seja, seriam florestas mortas, né? E a gente percebe aqui que fato diferente, né, acontece no caso do homem reto e temente ao Senhor. Porque o Senhor aqui está se dirigindo a Israel, né, que adorava outros deuses. Mas quando o homem ele é reto e temente ao Senhor, o que o Salmo primeiro diz? Né? Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí o versículo 3 diz: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ao contrário desses daqui, né, que eles serão como carvalho cujas folhas murcham, né, e serão o quê? Como floresta que não tem água. Exatamente o contrário desses aqui. E por último, o versículo 31 diz: o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Então, os pecados de Judá, eles transformarão os homens, né? O Senhor está dizendo que ó, os pecados de vocês vão transformar vocês no material facilmente combustível, que é a estopa, né? E as suas obras serão que uma faísca. E aí, ao juntar os dois, né, o fogo e a faísca, né, se tornarão que um fogo tão grande que não haverá quem possa apagar. Então a gente sabe que as chamas da Babilônia, né, elas estarão que consumindo Judá, né, e poucos irão sobreviver. Né? Então a estopa e a faísca, né, elas foram usadas aqui nesse versículo que para representar, né, uma forma mais rápida de combustão, ou seja, uma forma mais rápida, né, enquanto o pecado estava destruindo a vida deles. Amém, irmãos? Então aqui a gente termina então o capítulo 1, né, do livro de Isaías, né? Encerramos por aqui. Espero que os irmãos tenham compreendido, né? Nos próximos vídeos, nós vamos dar continuidade, né, ao estudo do livro de Isaías, né? Portanto, não percam aí os próximos vídeos. E caso você gostou desse vídeo, né, deixa aí seu like, seu joinha, né? Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, né? Nós vamos ter aí conteúdos, né, bastante interessantes da palavra do Senhor, né? Portanto, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Eu quero agradecer a todos, né, que ficaram até o final deste vídeo e fiquem todos aí na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia.